paz seja com todos. Na abertura do culto foi lido o capítulo 8 de Deuteronômios. Foi o capítulo que na semana passada eu expus, sobre os caminhando no deserto. Hoje eu vou voltar um capítulo, vou por 7. Voltar para algumas Bíblias é a mesma abertura. Hoje de manhã o pastor Edson nos brindou com uma palavra sobre o Refidim, os inimigos, Amaleque. Então nós vamos falar sobre outros inimigos do reino que nos assedia e que nós precisamos tomar cuidado em nossas vidas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Está versículo 10 ali, mas está errado. É versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançados muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Israel estava terminando a sua peregrinação no deserto. Como nós lemos no início, Deus conduziu o povo ao longo do deserto. O deserto teve uma função bastante terapêutica, pedagógica para a nação. Mas a nação foi preparada para enfrentar aquilo que viria à frente. Eles deveriam entrar na terra, essa terra deveria ser conquistada. E ali havia outros povos. Esses povos nós podemos ver a origem deles em Gênesis, capítulo 10, capítulo 11. São descendentes, principalmente descendentes de Cã, que ocuparam aquela terra ao longo desses anos todos, séculos todos, na verdade. Desde o fim do dilúvio, quando Deus trouxe juízo sobre a terra, o dilúvio veio, depois as nações ali foram se separando por conta da Torre de Babel, e naquela região foi ocupada pelos filhos de Cã, um dos 3 filhos de Noé. E esses povos foram desalojados por Deus, porque Deus trouxe também um juízo contra aqueles povos. Muitas pessoas ficam perguntando sempre por que Deus mandou destruir aqueles povos, por que essas nações foram deslocadas por Deus quando a nação entrou ali. Isso tem referência ao que Deus fala para Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Não vou ler, mas só citar no versículo 17. No capítulo 15, Deus fala para Abraão sobre a sua descendência, que a sua descendência ficaria, inclusive, 400 anos cativos, como escravos. Não disse qual era a nação, hoje nós sabemos, mas que depois que essa nação fosse liberta por Deus, sairia com grandes recursos econômicos, tesouros, e que eles ocupariam, eles iriam para a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para Abraão. No capítulo 15, ele já promete essa terra. Aliás, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, que era a terra de Canaã. E quando Deus levou Abraão a peregrinar naquela terra toda, e no final ele disse: essa terra eu darei para você e darei para a sua descendência. Isso levou mais ou menos 600 anos para efetivar. Então, as promessas do Senhor podem demorar, mas elas acontecem. E, aliás, Deuteronômio é
o grande ponto de Deuteronômio é justamente a fidelidade de Deus nas suas promessas. Quando ele abre o livro, capítulo 1, ele vai falar que Deus estava dando aquela terra como ele havia prometido para Abraão, 600 anos atrás. E agora eles iriam tomar. E quando Deus promete para Abraão, ele diz assim, olha, eles vão ficar no cativeiro, vão ser escravos 400 anos, porque o cálice da minha ira contra os amorreus, quer dizer, contra aqueles povos que ocupavam aquela terra, o cálice da minha ira ainda não se derramou. Então, quando o povo chega naquela terra e Deus manda ocupar aquela terra e tirar esses povos dali, não é somente uma questão de bênção para a nação de Israel, mas é também um juízo de Deus contra essas nações. Então, não vamos pensar assim, mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus deu 400 anos, na verdade foram mais de 600 anos, de tempo para que aqueles povos se arrependessem dos seus caminhos e mantivessem firmes no caminho do Senhor. Então, Deus esperou todo esse tempo. Tem gente que fala assim, não, tem no Antigo Testamento, Deus é muito cruel, né? Um Deus que mata todo mundo, né? Não é um Deus de graça, é um Deus de amor, um Deus que dá oportunidade às pessoas. Você imagina a paciência de Deus esperar uma nação se arrepender por 600 anos? E segurar o seu juízo contra aquelas nações por 600 anos? Sabe o que isso diz para mim, irmãos? Por que Jesus não voltou ainda? Porque o cálice da ira do Senhor contra as nações dessa terra ainda não se derramou. E Jesus só vai voltar para trazer o seu juízo sobre essa terra quando o cálice do Senhor se derramar. E aí, irmãos, vai ser a mesma coisa que nós vemos aqui, principalmente no livro de Josué. No livro seguinte de Josué. Deus vai trazer juízo, vai deslocar essas nações. E vai dar essa terra em herança àqueles a quem ele prometeu. E sabe quem são essas pessoas? Já olhou no espelho hoje? É você. Mas Deus está nos conduzindo nesse deserto, como foi exposto semana passada, para nos preparar para ocupar essa terra. Para nos preparar para sermos os verdadeiros donos dessa terra, porque a terra já foi dada, viu, irmãos? Se vocês lerem o texto, desde Abraão, desde Gênesis até aqui, você vai ver sempre o verbo no passado. Ele não está no futuro. Ele não disse, eu darei. Ele disse, eu já dei. Já é de vocês. Isso aqui você já tem a posse. Vocês só não entraram, né? Como eu expliquei hoje de manhã na escola dominical. É como você compra uma casa, mas ainda não recebeu a chave, mas você já é o dono da casa. Você já tem a posse, já é o proprietário. Se alguém perguntar quem é o dono dessa casa, vai dizer o teu nome. Mas você não está morando lá, isso é outro problema. Você não recebeu a chave, mas é teu. Mas para isso, Deus deu uma ordem à nação de Israel. Essa mesma palavra Deus já tinha falado para Abraão, que eles deveriam eliminar 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que eles. Aqui é o mapa para a gente termos uma ideia mais ou menos do que nós estamos falando, do que o texto fala. Vocês vão ver que a ocupação dessas 7 nações, essas são as principais, não são todas. São as mais numerosas e as mais poderosas. Deus está dizendo que eles são poderosos. Eles já tinham passado por uma situação anterior em Cades Barneia, 40 anos atrás, que eles viram que eles eram realmente povos poderosos. Eles ficaram com medo porque eles tinham gigantes de 3 metros de altura. Agora ele volta a mesma frase, vocês vão entrar de novo, vão tentar mais uma vez. Então, os primeiros são os heteus, também chamados de Titas, fica mais ou menos essa região perto do mar aqui chamado Mar Salgado, que é o Mar Morto.
Depois, mais para cima, os Gergazeus. Depois, do outro lado, os amorreus, que eram um dos povos mais numerosos, porque além de ocupar a Transjordânia, que é essa região aqui, também ocupava aqui a parte sul de Canaã. Depois, os cananeus, que ocupavam toda essa área de litoral. Eles eram grandes, poderosos no litoral. Os ferezeus ou perezeus, ocupando a região mais central. Mais ao norte, os eveus, e aqui os jebuseus. Os jebuseus foram aqueles que dominaram a cidade de Jerusalém. Possivelmente, Melquisedeque fosse um jebuseu, nessa época, de Abraão. Então, vejam, 7 nações. E se nós vemos a localização deles, eles ocupam praticamente toda a terra. Toda a parte leste como oeste. Toda a terra que foi... Os amalequitas que o pastor Edson nos falou de manhã, ele ocupava essa parte de baixo aqui. Então, quem são esses povos? Quem são eles? E como é que nós podemos vencê-los? Lembre, irmãos, que Deus prometeu a vitória a nós. Nós não vamos conseguir vencê-los por nós mesmos. A vitória não está em nós. Esses povos são mais numerosos, são mais poderosos que nós. Para vencermos, nós precisamos de alguém mais poderoso, mais capaz de enfrentá-los conosco. Mas isso não significa que nós vamos ficar sentados. Por exemplo, no Egito, Deus falou assim, olha, eu vou libertar vocês, vocês não vão fazer nada. Eles saíram do Egito por mão poderosa de Deus. Mas agora ele falou assim, vocês vão ter que enfrentá-los. Agora a luta é com vocês. Eu vou estar com vocês. A diferença é que você vai ter ajuda. Como foi colocado hoje de manhã também, achei interessante, porque complementa bem a ideia. A primeira batalha que Israel teve, que não foi antes de mesmo chegar do Sinai, Josué foi para a batalha, mas Moisés ficou no alto da montanha e ele precisou de 2 pessoas para ajudá-lo, segurando a sua mão aos altos, certo, pastor? Ur e Arão. E eles tiveram que ficar lá sustentando Moisés. Então, Moisés não conseguiu aquela vitória sozinho. Josué não conseguiu aquela vitória assim. Teve companheirismo, teve união entre os dois. Enquanto Josué e os hebreus estavam lá embaixo, lutando, Moisés estava intercedendo por eles. E Ur e Abrão, que cada um de cada lado, sustentando, dando força para que Moisés não abaixasse o braço. Porque cada vez que ele abaixava o braço, os amalequitas venciam. Levantava o braço, os hebreus venciam. Então, as nossas lutas têm que ter ajuda. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Então, é essa ajuda que nós vamos ter. A diferença da nossa vitória é justamente a presença de Deus. Nós, de vez em quando, nós vamos ter alguns Ur ou algum Arão para nos ajudar. Né? Então, a primeira nação que ele cita aqui são os heteus, ou hititas. Em alguns textos usam o termo de hititas. Quem eram eles? Ele era o segundo filho de Canaã. Canaã era filho de Cã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E Canaã era filho de Cã, um dos filhos de Noé. O seu nome significa terror. E o que ele simboliza? Porque eles eram terríveis, irmãos. Eles eram terríveis, era um povo cruel. E nessa época era coisa vale tudo. Né? O que eles quisessem fazer, eles faziam. Eles eram cruéis. Essa era uma tribo guerreira. Eles punham muito medo no povo, principalmente nos inimigos. Talvez seja essa a razão pela qual os judeus em Cades Barnea tiveram medo, porque como eles ficavam ao sul, foi o primeiro povo que eles encontraram pelo caminho. Então, eles viram quem eram aquelas pessoas e tiveram medo. Então, o que ele representa para nós? Ele representa o medo. O problema do medo é que o medo nos paralisa.
O problema do medo é que ele nos escraviza. Mas o que a gente tem que entender em relação ao medo é o seguinte: o medo ele é natural, ele nos preserva. O que nós não podemos fazer é deixar que o medo tome conta do nosso coração. Nós não podemos deixar de fazer as coisas por medo. Porque aquele que coloca medo em você, ele te domina. Uma vez eu escutei uma definição muito interessante de a diferença entre covardia e coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não ser dominado pelo medo. E o que é covardia? É justamente você ser dominado pelo medo. O medo vai acontecer. Por isso que na Bíblia, várias vezes, principalmente em Josué, fala assim, não temas. Deus sabe que as coisas vão se complicar. Deus sabe que você vai se assustar. Mas ele está falando, não temas, eu sou contigo. Aqui está a diferença. Então não deixe o medo de te dominar, não deixe o medo impedir que você faça a obra do Senhor. Nem sempre a coisa é muito fácil. A gente sabe disso. Enfrentar situações não são muito fáceis. Mas é interessante que quando Moisés faz esses discursos aqui em Deuteronômio, ele faz sempre colocando uma palavra-chave neles. Lembra-te, 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 recorda-te, não te esqueças. Por que ele fala isso? Porque ele vai mostrar na história da nação como Deus foi fiel em todas as suas palavras. Como Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Ele está cumprindo, inclusive ele abre o seu sermão falando que Deus estava cumprindo uma aliança que ele tinha feito com Abraão há 600 anos. Deus esperou 600 anos, mas ele cumpriu. Às vezes nós achamos que a coisa está demorando, né? Mas não está demorando, é o tempo certo. E quando o tempo chega, quando o momento chega, nós não podemos nos acovardar, é o momento, é agora. O que aconteceu em Cades Barneia foi isso. É interessante que lá em Números 13, depois que quem quiser ler, leia o incidente de Cades Barneia, né? Eles falam assim que eles viram um povo que era mais forte do que eles. Mais forte do que eles. Então, quando eles foram relatar para Moisés, eles relataram a terra maravilhosa, que manava realmente mel. Mas o problema eram as pessoas que estavam lá, eles tiveram medo. A ponto de dizer que ele falou assim, olha, nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. E é interessante que gafanhoto, ele é comestível. Se come gafanhoto. Então, assim, na nossa cultura aqui no Brasil, não, mas o texto de Levítico permite, onde quando fala do que pode não ser consumido, dos alimentos, ele fala, o gafanhoto pode. Então, veja, irmãos, aqui é um duplo sentido. É um duplo sentido. O primeiro é questão da relação deles com aqueles povos. Eles tiveram medo, eles se acharam pequenos demais, né, diante daqueles povos que muitos deles eram altos. Mas, por outro lado, eles falaram assim, eles vão nos comer. Nós vamos ser consumidos por eles. Porque naquela região, comer gafanhoto era normal. Aliás, qual era o alimento de João Batista? Gafanhotos. Só que a mentalidade deles ainda estava a mentalidade dos escravos do Egito. Porque se eles são gafanhotos, então eles têm que agir como gafanhoto. Tá bom, somos gafanhotos, como é que o gafanhoto age? Em bando, em verdadeiras nuvens. E os gafanhotos naquela região, principalmente no norte da África, são terríveis. Ele, quando vem, ele devasta tudo. Então, falamos, bom, já que somos gafanhotos, nós vamos fazer que nem gafanhotos. Vamos entrar aqui na terra, vamos limpar tudo, como um gafanhoto faz, destruir tudo pela frente. Quer dizer, mesmo com essa mentalidade, eles poderiam ainda tomar uma atitude positiva, uma atitude proativa, de conquista, mas eles tiveram medo. E por conta do medo, por ter sido dominados pelo medo, a promessa de Deus para aquela geração foi adiada por 40 anos.
Vocês imaginam o povo andando no deserto? Se vocês acham que hoje foi quente, imagina no deserto. Quem já esteve no deserto sabe o que eu estou falando. Hoje falou sobre a água. A água a gente precisa de... Dizem que, em média, pelo menos 2 litros de água por pessoa. Né? Imagina quando, no deserto, com quase 3 milhões de pessoas, quanto que não deveria sair de água para sustentar aquele povo. Mas eles adiaram a bênção deles, a conquista deles, por 40 anos. E mais, irmãos, daquela geração, quem tinha mais de 40 anos, 20 anos, morreram no deserto. Essa geração de covardes não conquistaram a terra. Só 2 entraram na terra. Caleb e Josué. Os únicos que olharam para a ação de Deus e viram que, apesar de serem mais fracos, menores, com Deus nós somos maioria. Josué tinha entendido o que tinha acontecido no Egito. Josué entendeu a guerra dos amalequitas. E Josué disse o que depois o profeta disse mais para frente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos ter medo, irmãos. Temos que enfrentar as coisas, apesar de as coisas muitas vezes parecer maior do que nós. Por isso que João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se vocês voltarem para o texto de Deuteronômio, vocês vão ver que quando Moisés relata por que Deus fez aquilo tudo, ele falou porque ele amou. Deus libertou o povo do Egito por amor. Moisés mesmo falou, não foi porque vocês eram maiores, vocês não eram os maiores. Não era porque vocês eram os melhores, vocês também não eram os melhores. Mas porque Deus amou vocês. E a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus está baseada no amor. Assim como o filho confia no pai, nós devemos confiar em Deus. Mas não confiar por medo. Confiar porque nós vemos nas ações de Deus em nossas vidas o seu amor a nosso favor. E é interessante que, se a gente analisar um pouco o comportamento na nação do deserto, parece que o povo de Israel era uma criança, né? Quem é pai de criança pequena sabe como é que é. A criança enfrenta a gente, né? Rebelde, manda fazer e não faz, desobedece, né? Tem que trazer ali rédea curta para poder colocar a criança no meio. E é interessante que Israel parecia uma criança, desobediente, reclamando de tudo, parecia uma criança infantil, porque não entendia ainda o amor de Deus para eles. Não entendia a manifestação da graça e da misericórdia de Deus na vida deles. Por isso que Moisés, lembra o que aconteceu? Lembra como você agiu e como Deus agiu na tua vida? Não podemos perder de vista, irmãos, aquilo que Deus fez em nós. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Olharmos aquilo que Deus já fez por nós e em nós. E assim, baseado no amor e na graça de Deus em nossas vidas, seguimos em frente, eliminando o medo e confiando em Deus, em tudo aquilo que Ele tem para nós. O segundo grande inimigo que ele relata aqui são os girgazeus. Quem eram os girgazeus? Eles viviam a leste do Mar da Galileia, hoje chamado Mar de Genezaré, e no tempo de Jesus eles eram chamados de gadarenos. E foi justamente nessa região que Jesus não foi muito bem recebido. Ele curou um rapaz e estava endemoniado, ele permitiu que os demônios fossem para os porcos, né? E o pessoal expulsou Jesus
porque eles ficaram mais preocupados com o prejuízo dos porcos do que a vida salva daquele rapaz, né? E só para entender a complexidade disso, a profundidade disso, porco é um animal impuro para os judeus. Porco é o pior de todos os animais para eles, né? A palavra Gergazeu vem do hebraico, né, que significa aquele que habita em solo barrento, possivelmente devido ao tipo de solo da região que eles fizeram, que eles moravam, né? E o que significa isso? Falta de compromisso. Vocês já andaram em lugar barrento, principalmente depois que chove, né? Ou quem já passou de carro onde estrada de lama, o que acontece com a gente, né? Escorrega, né? Escorrega, patina, né? Você não tem firmeza, né? Então, isso mostra o quê? Mostra sem firmeza, inconstância, né? Algo que você não pode confiar. Né? Quem tem experiência em estrada, aí pegar a estrada de barro, quando vê uma estrada de barro com água dentro, com aquele negócio, você já fica, opa, o que eu vou fazer? Ou volto, ou vou ter que dar um jeito, né? Mas é isso, os Gergazeu simboliza essa falta de compromisso, essa falta de firmeza, falta de estar firmes em Deus. Tem um texto que eu acho muito interessante, que mostra bem isso, né? Efésios 4, 13 e 14. Né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Jesus, à perfeita varonilidade, ou seja, maturidade. Né? Ele compara aqui o cristão, né, a uma criança, né, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia que induzem ao erro. Hoje de manhã eu estava aqui, né, conversando com algumas pessoas, e a garotada aqui andando, correndo para lá e para cá. E as mães desesperadas, segura, chama o marido lá, segura. Né? De vez em quando eu falo assim, não basta ser pai, tem que ser atleta, né? Correr atrás dos filhos. Mas é isso, a criança é agitada, ela vai para lá e para cá. O problema é que tem gente que é agitado não só na sua vida pessoal, mas na sua vida espiritual. Já viu gente que... Achei bacana, interessante o boletim do final de ano. O que nós somos? Somos turistas? Tem gente que é turista, cada hora está num lugar, está visitando uma coisa, não tem firmeza, não tem uma vida espiritual constante, a pessoa não cresce. A pessoa fica sempre com o mesmo problema. Pessoas que, às vezes, até na vida pessoal, conheço gente que assim, são bons profissionais na parte técnica, mas na vida emocional, na vida pessoal, são pessoas inconstantes. Eu sei que, conforme eu estou falando, talvez alguns de vocês estão lembrando de alguns nomes de pessoas que são assim, que não têm firmeza. Cada hora tem um jeito, cada hora está com uma maneira, o humor varia conforme a situação. No caso de Israel, aqui, eles ainda eram escravos, eles não tinham aquela experiência da liberdade. Por isso que virava e mexia, eles queriam voltar para o Egito. Eles não viam o que Deus tinha para frente, não viam que aquilo que Deus estava oferecendo para eles era muito maior do que eles tinham lá. Eles queriam voltar a ser escravos, atrás do quê? A Bíblia diz, porque eles queriam as cebolas do Egito. Pô, não tinha coisa melhor para pensar. Voltar a ser escravo por conta de cebola. Se fosse ainda uma cebola caramelizada, mas cebola, pepinos e outras coisas mais, coisas que satisfazem o quê? O nosso estômago. Parece que criança que quando quer mamar, que está com fome, né? Aliás, adulto também é assim, né? Está com fome, criança o que faz? Chora. Aí tem o ditado, quem não chora, não mama.
Mas são pessoas que são inconstantes. Não sabe o que quer da vida. Não sabe para onde vai. Você não vê firmeza, você não vê nada de produtivo naquela pessoa. Eu conheço gente que começou 10 cursos e não concluiu nenhum. Não concluiu um ou outro, é compreensível, às vezes as circunstâncias. Mas não tem nada na vida daquela pessoa que ele conseguiu concluir. Tudo da vida daquela pessoa é pela metade. Entra na faculdade, sei lá, de filosofia. Aí depois ele muda para medicina, depois ele muda para engenharia. Não sabe o que ele quer. E o problema é quando nós trazemos esse tipo de atitude para a nossa vida espiritual. Nós continuamos crianças, não temos firmeza na palavra, não temos firmeza na nossa vida espiritual, nós não crescemos. Somos como meninos, agitados, como por todo lado de vento doutrina. Quando aparece alguém, uma novidade, é um pastor, ou um profeta, um apóstolo, e vai atrás. Você chega pergunta, você é fulano de tal, ele está em tal lugar? Falo, não, ele já saiu, já foi para outro. Aí você encontra com alguém daquela outra denominação, ele fala assim, e aí, o fulano de tal? Fala, não, ele já saiu, ele foi para outra. Aí vai passear por todas as denominações possíveis e imagináveis. E nunca vai crescer, porque não tem firmeza. E não tem firmeza porque não tem compromisso. Querem ficar livres. Eu conheço gente que fala assim, eu vou para tal igreja porque ela é grande, lá eu me escondo. Você esconde de quem? De Deus você vai se esconder? Mas esconder de quem? Esconder do quê? Não quer se compromissar. Eu gosto muito de um exemplo que o pessoal dá sobre compromisso e envolvimento. Tem gente que se envolve com a igreja, mas não tem compromisso com a igreja. São coisas diferentes. Se envolver é uma coisa, ter comprometimento é outra coisa. Eles comparam o compromisso com o envolvimento com o café da manhã do americano. Né? Quem conhece sabe, ovos mexidos com bacon. Né? Você tem 2 animais, a galinha e o porco. A galinha está envolvida. O porco está comprometido. A galinha dá o ovo e vai embora. Está aqui. Pode fazer o que você quiser com ele. Mas o porco, para estar na tua mesa, irmãos, ele tem que morrer. A galinha, não. A menos que você queira fazer uma galinha assada. Mas no café da manhã, dá o ovo, tchau. Isso é envolvimento. Não, eu dou aqui, mas eu não quero nada mais do que isso. Está aqui, está aí, se vira. Agora, comprometimento é fazer que nem o porco, dar a sua vida. Para que aquele alimento chegue na tua mesa. Tem gente que quer envolvimento, mas não quer comprometimento. Só quero ver na hora de chegar no céu, né, Deus também fala assim, mas eu também não tenho compromisso com você. E é isso, irmãos, é que vai nos colocar no céu. Não é envolvimento, é compromisso. Não é o que você faz, é relacionamento. Você pode ser, mas o cara é bonzinho, ele não vai para o céu, não vai para o céu, porque ele não tem compromisso com Deus, tem envolvimento. Não sejamos como meninos, agitados. Sejamos firmes, comprometidos. Não sejamos como os gigazeus. Tira a falta de comprometimento da tua vida. Depois tem os amorreus. Para variar, mais um filho de Canaã. 4 filhos. Ele vivia na região oriental do Jordão, que nós já vimos no mapa. Eles foram os primeiros a serem vencidos por Josué e seu exército. Na verdade, aqui, Moisés ainda estava vivo. Nesse período, antes de entrar realmente na terra, conquistando ali Jericó em diante, na liderança de Josué, eles já tinham vencido ali os amorreus
na Transjordânia, né? Hoje o país chama-se Jordânia. Mas eles já tinham vencido ali, já tinha 2,5 tribos já estavam instaladas ali, ainda com Moisés. Foram um dos primeiros a serem vencidos ali. Seu nome significa vangloriar-se, agir orgulhosamente. Isso simboliza para nós rebeldia e orgulho. E aqui a gente tem que voltar de novo para Cades Barnea. Existem muitos outros exemplos, irmãos, mas aqui a gente volta novamente para Cades Barnea, porque quando Moisés faz essa retrospectiva da história deles, ele pontua muitas vezes esse incidente, porque foi assim muito determinante em relação a muitas coisas que aconteceram com aquele povo durante o deserto, né? E quando Moisés faz essa retrospectiva, no capítulo 9, ele fala que o povo foi rebelde ao mandamento de Deus. Ele não usa apenas o termo de desobediente, ele fala de rebeldia. A rebeldia é uma ação ativa contra alguma coisa, deliberada. E é interessante que, em várias outras situações, ao longo dos 40 anos no deserto, e mesmo depois na conquista, a palavra rebelde é uma constante na vida de Israel. Vocês vão ler lá os profetas, Isaías, Jeremias, ele vai falar assim, todo esse ano eu tive na minha frente um povo rebelde. É que nem aquela criança manda de fazer, não faz. Dá tudo errado, ele vem chorando para você, você ainda vai lá, ensina de novo. Vai mais, o que ele faz? Rebelde. Faz tudo diferente do que ele deveria fazer. Não aprende a obedecer. O que Deus fez no deserto é mostrar por que eles deveriam obedecer. O pai, que ama o filho, né, ele ensina o caminho que ele deve andar. Ele ensina o quê? Como ele deve proceder. E o filho tem que aprender a lição com o pai. E ele tem que obedecer porque ele entende que o pai tem o melhor para ele. Quem é o pai aqui que não quer o melhor para ele? Alguns pais eu sei que não tem. Mas aqui eu sei que todos são pais que são sérios na sua... Nós, como homens, principalmente, temos as nossas dificuldades, mas ninguém aqui, pelo menos se tiver, depois a gente vai conversar lá no escritório, né? Mas ninguém aqui quer o mal do seu filho. Jesus mesmo falou assim, olha, qual é o pai que o filho pede pão e vai dar uma serpente? Ou um escorpião? E ele falou assim, se vós que sois maus, sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus. E Deus já tinha provado todo aquele tempo que Deus tinha muitas coisas para ele. Só o que aconteceu no Egito, irmãos, aquelas 10 pragas. Como não confiar? Como não ser obediente? É por isso que Moisés falou assim, volta, lembra o que aconteceu? Olha, você foi rebelde, você foi orgulhoso, você desobedeceu a Deus, qual foi a consequência? Pô, para e pensa, seja um pouco lógico, pelo menos. Pelo menos isso, pera um pouquinho. Se você está tentando uma coisa e não está dando certo, muda. Por que insistir no erro? Irmãos, veja que Tiago diz, 4:6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. A gente acha que Deus não quer o nosso bem, né? Rebeldia é isso, é negar o bem de Deus, a graça de Deus em nossas vidas. Mas se nós continuarmos agindo, ou se nós agirmos, né, como rebeldes, recusando a fazer a vontade de Deus, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos ficar nesse deserto, quem sabe, espero que não, morrer no deserto. Porque foi a rebeldia e o orgulho desse pessoal é que levou eles para o deserto. E é interessante, irmãos, depois que quando Deus fala para Moisés que eles iam voltar para o deserto,
que eles iam ficar lá 40 anos no deserto, caminhando. Sabe o que eles fizeram? Foram rebeldes de novo. Aí falaram assim, não, então vamos tentar entrar. Juntou um grupo de homens lá e tentaram entrar na terra. E Deus falou assim, não vai. Mas eles insistiram e foram. O que aconteceu? Tiveram que voltar para o deserto. Porque Deus falou assim, não adianta, eu não estou com vocês nessa. Quando eu quis que vocês entrassem, o que vocês fizeram? Vocês nos recusaram? Então agora volta. Eles tentaram de novo. Não, agora vamos. Sabe, parece que criança. Não, agora eu vou, agora eu quero. Agora eu sinto muito, já foi. Não sejamos rebeldes, não sejamos orgulhosos. Entendamos o seguinte, eu sei que isso é um pouco, às vezes parece difícil, mas não é. Temos que confiar em Deus, temos que se abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão de achar que nós podemos ensinar a Deus o que é melhor para nós. E ele diz, meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos. Eu sei o pensamento que eu tenho, o pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de bem, não de mal, para dar o vinho que vocês querem. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que estamos esperando? Joga o orgulho. Se você ainda está se mantendo nesse caminho, joga o orgulho. É um inimigo que nós precisamos tirar nossas vidas. É um inimigo que nós temos que destruir, tirar de nossa. Depois vem os cananeus. Novamente, mais um descendente de Canaã, quarto filho de Cã. Eles foram os progenitor, né, dele que surgiu aí os fenícios, né, por isso que eles povoavam a região marítima, né, os fenícios, os palestinos também, né, os filisteus, naquela época chamavam filisteus. Né, eles eram comerciantes, aquela rota, ali era uma rota de comércio, né, pelo mapa, vocês verem a ligação entre o Egito, né, o continente africano, o norte da África, e a Ásia era por esse caminho, era chamado Caminho do Mar. Né? Quando o povo de Israel saiu, Moisés queria caminhar por aí, que era o caminho mais lógico, mais fácil, mais rápido e melhor caminho. Né? Mas Deus falou assim, não vai, porque se for aí, vão encontrar o pessoal lá e guerreando, eles vão ter medo. Então volta para outro caminho. Né? Deus levou-os por outro caminho. Então, os cananeus eram um povo comerciante, um povo que simboliza para nós o materialismo. O materialismo é uma ideia de que as coisas, tudo se dá no campo material. Né? Ele nega o espiritual. Né? A realidade é de caráter natural. Então, eles recusam um pouco a questão do sobrenatural. Dessa linha existem outras linhas, como o próprio racionalismo, entre outras linhas de pensamento. Mas o que significa aqui, né, para nós? Significa a busca dos bens materiais, a busca das coisas materiais, esquecendo um pouco das coisas espirituais. No tempo de Jesus havia dois grandes grupos de teólogos, né, de pensamentos teológicos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus tinham um problema, eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em anjos, essas coisas. Ainda bem que acabou, né? Ficou o pensamento dos fariseus, né? Que apesar, o problema do farisaísmo não era a teologia deles, era a prática dele, era a praxis, né? Como eles viviam isso. Mas o problema hoje é que, muitas vezes, esse pensamento materialista entra dentro do pensamento teológico, de forma disfarçada. Essa linha de pensamento teológico, do que a gente chama de teologia da prosperidade, é um pouco do materialismo dentro de nós, dentro da teologia. É como se você só é abençoado, você só pode ser considerado abençoado se você tiver bens materiais. A Bíblia não proíbe você ter bens materiais, irmãos. Não proíbe você ser rico. O problema não está aí. O problema do materialismo é outro. Veja que
Paulo fala para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. O problema de a gente que... E veja só, ele não está dizendo que aqueles que são ricos, se você tem a oportunidade de ter um emprego, que tem um bom salário, que pode... Tudo bem, irmão. Mas o problema é aquele cara que quer ser rico. Aquele cara que só procura isso, foca a vida nessas coisas. Achar que se você é pobre, você não está abençoado por Deus. Bom, então tem algum problema na minha Bíblia, porque Jesus não tinha nada, tudo que Jesus tinha era emprestado. Me mostra qual era a casa de Jesus. Ele nem comprou casa, ele pegou emprestado, porque ele ia viver só 33 anos no mundo, depois ele tinha uma outra casa lá em cima. Né? Então, o problema não é você ser rico, você ganhar dinheiro. Se você ganhar dinheiro dentro dos padrões éticos e morais que a Bíblia nos dá, como trabalhador honesto, fazendo as coisas direitinho, ganhando sem nenhuma mutreta, como se diz por aí, tudo certo, irmãos. O problema é você colocar como objetivo da sua vida a riqueza. Por isso que ele fala, aqueles que querem ficar ricos, aqueles que têm isso como objetivo nas suas vidas. O que vai acontecer? Eles caem em tentação, porque às vezes vai vir propostas para vocês, como eu conheço muita gente que já passou por isso, para fazer falcatruas para poder ganhar dinheiro. Vai por baixo, poste de pano, não paga imposto. Né? Nós temos uma advogada aqui, né? Imagina só, caixa 2. Né? E tem caixa 3 também, viu, irmãos? Tem caixa 2 e caixa 3, isso que é o pior de tudo. Né? E eu falo assim, então, cai em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Por quê? O amor do dinheiro. Veja, irmãos, ele não está falando que o dinheiro é a raiz dos males. Ele está falando o amor ao dinheiro. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, nós estamos tirando a nossa confiança em Deus. É aqui que está o problema. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Acho que nunca na história da humanidade teve tanta doença quanto nos últimos anos, talvez no último século, por conta dessa ganância, por conta dessa vontade meio que doida, né, de querer... Eu conhecia gente que varava no trabalho e varava à noite. Fazia hora extra, fazia acho que 2 semanas de hora extra numa semana só. Eu já vi gente virar à noite, irmãos. E não é porque precisava, não. Eu também já virei noite, mas precisava. Era uma questão contextual, uma questão situacional. Né? Trabalhava em fábrica, tinha produção, a produção tinha que sair, tinha problema, tinha que correr atrás, a gente tinha que estar lá presente. Eu sou engenheiro, era a minha função. Então, às vezes, a gente precisava. Né? Quantas vezes a Luz ficou em casa, eu viajava, ia para fora. Tudo bem, mas são coisas situacionais. A diferença é quando você faz isso porque você quer ganhar dinheiro e você quer... E quantas pessoas eu não vi perder famílias por conta disso? Destrói a família. Quantos eu não vi isso? Colegas meus. Gente boa, gente competente, mas que entraram nessa cilada. O dinheiro, irmãos, não tem problema. Desde que ele seja ganho da forma correta, dentro dos padrões éticos e morais que a Bíblia nos orienta. Dentro que você faça, dentro das prioridades corretas. É importante você ter dinheiro, porque, primeiro, para você se sustentar, você tem família, tem criança, mesmo se você não tiver criança, você tem que sustentar, você tem que viver. E para nós, como cristãos, a igreja precisa avançar. A igreja também precisa de recursos para cumprir a sua missão.
Né? A Olga esteve aqui falando sobre o projeto que eles têm para a África. Vão falar, ficar lá, acho que 2 semanas, né? Uns 10 dias na África. Né? Eles estão levantando o quê? Recursos para ajudar aquelas crianças. Isso é missão, irmãos. Agora, como é que ela vai para a África sem esses recursos? A missão não é da Olga, a missão é da igreja. Nós participamos. Teve o sopão, a Fátima não tem dinheiro para aquele sopão, 300 pessoas. É a igreja que participa. Então, nós precisamos de recursos. Ganhe seu dinheiro honestamente, mas não coloque a sua vida em cima disso. Não coloque isso como projeto de vida, ganhar dinheiro. Senão vai acontecer que nem aquela parábola que Jesus falou, que o homem viu o campo, viu que ia dar uma boa renda, ia ter uma boa colheita, ele olhou para o seu barracão e falou assim, está pequeno. Eu vou desmontar tudo isso, vou pegar um barracão maior, né, e aí eu vou regalar da vida. Aí o que Deus chama ele? Jesus chama ele de louco. Louco! Essa noite, olha, veja, ele não põe como condicional, ele coloca como fato. Esta noite pedirão a tua alma. Para quem que vai ficar tudo isso? Pessoal, aquele negócio do Egito lá, que os faraós levavam tudo lá para as tumbas, né? Vai virar peça de museu no futuro. Não coloque a sua vida nessas coisas. O dinheiro é bom, recursos econômicos são bons, desde que estejam dentro da perspectiva. Não entre na armadilha do materialismo. Depois vem os fariseus, alguns textos falam perezeus, porque é P e F em hebraico é a mesma letra. Né? O povo que habitava o sul de Canaã. Seu nome vem, que significa vila sem muros, território desocupados. O que ele simboliza? Imoralidade. Muros naquela época, né, muitas cidades tinham muros que eram proteção. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o cerco de Jerusalém, né, o cerco só existiu porque tinha um muro. Se não tem um muro, o pessoal invade, entra. Por isso que em nossas casas tem muros. Né? Se não tem muros, qualquer pessoa entra. E o que significa os fariseus? Significa que se você não tem muro, vale qualquer coisa. Imoralidade. A imoralidade, ela não só se referencia a questões sexuais. Né? Hoje que a vida moderna, né, do mundo é a busca do prazer. É muito passeado no que Freud falava, né? O homem busca o prazer. E isso tem um termo que se usa tanto na filosofia quanto na psicologia, chama hedonismo. Essa palavra de origem, tanto no grego quanto no hebraico, significa prazer. É a mesma palavra. É a palavra Éden em hebraico. Né? Éden, que significa também prazer. Jardim do Éden significa jardim dos prazeres, de prazer. Né? Só que prazer aqui é um pouco mais do que aquilo que a Bíblia nos promete, que nos dá. Né? O que eles querem fazer é aquela filosofia, eu quero ser feliz. Conhece esse pensamento? O negócio é ser feliz. Né? E o prazer não significa simplesmente a questão sexual. É qualquer coisa que você busque. Você pode passar, principalmente sexta-feira, na minha época era quinta-feira, né? Tinha alguns barzinhos aqui em Campinas que você passava na quinta-feira, estava lotado. Ali atrás do Culto à Ciência tem um, que toda quinta-feira estava lotado. Né? Lotado, mas lotado mesmo. Às vezes, ocupar até a rua ali, na Delfino Sintra. Por que na quinta-feira? Porque os estudantes das universidades, tanto PUC quanto Unicamp, como muitos deles viajavam no final de semana, então eles saíam na quinta-feira para bater um papo. E ir para o barzinho. Você pode ver, irmãos, onde abre um barzinho, está cheio. Né? É bebida, drogas, né? Como foi dito aqui pelo pastor Odaíra, cocaína. Né? É prazer. Os que eles querem é tirar um barato. Curtir a vida.
Como se tudo se resumisse ao que nós estamos aqui, acontecendo aqui. Como diz Paulo, né, no filósofo lá, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos curtir a vida. Não tem mais nada aqui. Isso é um perigo nas nossas vidas. Eu conheço gente aqui que a gente tem um pouquinho disso aqui. Não está presente aqui, filho, irmãos. Pode ficar tranquilo que não é você. Mas que fica procurando essas coisas. Às vezes você some, onde foi? Você pode ver, hoje com esse negócio de redes sociais, você fica sabendo de mais coisas que você gostaria de saber. Você sabe onde a pessoa está, em qualquer lugar. Vai viajar, tira fotografia, coloca no YouTube, coloca no Instagram, coloca Facebook, e você fica sabendo aonde que ele está. Aí quando você procura, cadê aquele cara na igreja, né? Aí você vai ver o Facebook, o Instagram dele, lá ele colocou uma fotografia que está na praia, comendo camarão. Que horas? 10h30 da manhã, de domingo. E às vezes ele não tem nem na praia, porque na praia ele tudo bem, ele está viajando, né? Mas às vezes ele está na própria cidade. Aí você procura a pessoa e fala assim, ele não vem na igreja. Isso é um perigo. Romanos capítulo 1, vocês vão ver o que as consequências desse hedonismo, dessa busca do prazer. Tem uma frase que Paulo fala, que eu acho assim terrível, porque ele fala assim, Deus os entregou a paixões infames. E a palavra no original é um pouquinho mais pesada do que infame. São paixões desonrosas. É um pouquinho mais baixo, na verdade. A gente aqui é sutil para não chocar as pessoas. Paixões que na verdade, tá levando um homem a um estado de indignidade. Está perdendo a sua dignidade. É isso que o texto está dizendo. Perdendo a sua honra. Perdendo aquilo que Deus colocou nele. Pessoas que buscam só os prazeres, de todos os tipos. O pior é o sexual, né? Hoje em dia, você não sabe mais... É uma geração que não sabe mais o que é. Não sabe nem se é homem ou é mulher que vai saber o que... E o que Paulo fala, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 4. Pois essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Se lá em Romanos ele fala em desonra, aqui ele fala em honra. É o oposto do que Deus quer. O prazer é bom dentro das condições de contorno que Deus estabelece na Bíblia. Tanto que quando Deus criou o jardim, é um jardim de prazer. Mas esse jardim de prazer é para ser desfrutado dentro do padrão que Deus estabeleceu para nós. Eu tenho a minha esposa. Ter prazer com ela é normal, isso é santo. Agora, quando a gente faz a coisa fora do padrão de Deus, nós corremos o risco de quebrar a cara. Como eu sou engenheiro, né, quando a gente trabalhava com projeto, uma das coisas que a gente fazia era manual de instrução. A primeira coisa que a gente faz quando a gente compra um aparelho, né, é jogar fora o manual. Né? Mas lá está como você lida com o manual, com o aparelho. Né? E eu já passei diversas situações assim, né? Que acontecia com uma coisa com o equipamento, o pessoal vinha reclamar e eu perguntava, assim, mas como é que você usou? Ah, usei isso assim, mas não é assim que você tem que usar. Você está usando de forma errada. Se nós usarmos as coisas dentro do padrão de Deus, daquilo que Ele estabeleceu, não vai ter problema nenhum. Agora, se for fora, nós podemos quebrar a cara. Aí depois, meu irmão, sinto muito, não tem garantia, não tem conserto, aí já foi. Tem coisas que não voltam mais. Precisamos tomar cuidado com isso. O nosso corpo é dado por Deus.
em santificação. E não estou falando só no ato sexual, não. Estou falando em todas as áreas. Se eu comer demais, eu vou engordar, vou ter problema com colesterol, com triglicérides, com glicemia, com tudo. Se eu não dormir direito, se eu tiver noitadas aí, o corpo, mais cedo ou mais tarde, vai reclamar. Nós temos médicos aqui, sabe o que é isso. E se você não sabe, nós damos o nome dos nossos médicos aqui para você fazer uma consulta. Por isso que ele fala em santificação, é colocar a nossa vida dentro do padrão de Deus, para que nós possamos desfrutar do prazer dentro da vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com a imoralidade. Né? Muitas pessoas, eu escuto algumas coisas dentro das igrejas que me assustam. Né? Me assusta. Homens se envolvidos com pornografia. Né? Depois, acontece alguma coisa, vai reclamar de Deus. Depois vem os heveus. Os heveus é a 6ª geração dos descendentes de Canaã, filho de Cã. Né? Eles moravam mais ao norte, perto do Monte Hermon. O seu nome significa vida, vivente, né? Ser vivente. Ele fala de humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a filosofia centrada nos interesses e valores humanos. Né? E a dignidade humana, ele tem a dignidade humana como seu maior valor. Então, é um pensamento que é voltado muito para o homem. O homem é o centro de todas as coisas. É como eles chamam de antropocentrismo, né? Antropos, homem, centralizado no homem. O problema do humanismo é deslocar Deus da sua posição e colocar o homem na sua posição. É interessante que o próprio Paulo, em Romanos, ele fala que o homem passou a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E o texto de Gênesis, principalmente capítulo 1, foi para combater isso. Quando o povo de Israel teve aquele problema com o bezerro de ouro, né? Aquele bezerro, na verdade, era um deus egípcio. E o que Moisés faz, ao escrever os primeiros capítulos de Gênesis, é mostrar que aquilo tudo que eles tinham conhecimento dos deuses egípcios era uma criação de Deus, inclusive o homem. Porque o faraó era considerado um deus, Deus Ra, filho de Ra. Esse pensamento também passou para outros povos, como os romanos também, os imperadores, muitos imperadores romanos só aceitavam a adoração a ele. É uma adoração centrada no homem. Mas o problema do humanismo não é você somente adorar o homem, mas é fazer tudo em função do homem. Fazer todas as ações voltadas para o homem, pensando no homem. E aí nós estamos tirando Deus da sua posição central. Por quê? Veja só o alerta que Paulo nos dá, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando sofismas, esses pensamentos que tiram o homem, tira Deus do seu lugar e coloca o homem no seu lugar. Porque muitas vezes esses pensamentos são sutis, são sofismas, são algo que você parece ser verdade, parece ter uma certa lógica, mas não tem. Mas é baseado em pontos, em ideias falsas. Então, anulando os nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a quem? A Cristo. Nosso pensamento não pode ser focado no homem, nosso pensamento tem que ser focado em Cristo. E Paulo, isso é muito forte, porque a cristologia paulina é toda a centralidade de Cristo, tudo tem que se girar em torno de Cristo, e não em torno do homem.
Por isso que em Jeremias fala que maldito o homem que confia no homem. Mas bem-aventurado, mas bendito o homem que confia em Deus. Confiar demais no homem é problema. Mas confiar demais em Deus é solução. Por fim, vem os jebuseus, que eram também o terceiro descendente, terceiro filho de Canaã. Ele vivia próximo ao local de Jebus, nome primitivo da cidade de Jerusalém. Seu nome significa debulhar, esmagar, rejeitar e pisar. É interessante que ele significa desânimo e condenação. É interessante que desses 7 povos, foi o povo mais difícil de ser conquistado. Não sei porquê. Talvez porque ele sempre fica dentro de uma fortaleza, né? Dentro de nós. Mas ele só foi conquistado quase 1000 anos depois com Davi. Somente Davi conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém, tirar os jebuseus de lá de dentro. Israel teve que conviver com eles por muitos anos. Por muitos anos. O que significa isso, né? Desânimo. Muitas vezes é resultado de uma condenação que nós colocamos sobre nós mesmos e não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. E não entendemos até mesmo a obra de Deus na cruz por nós. Nós ainda sofremos a condenação, nós ainda colocamos sobre nós um peso que nós não deveríamos carregar mais. E aí o que acontece? Quando você carrega um peso muito grande por muito tempo, o que acontece, irmãos? Cansaço. E o cansaço traz desânimo. E aí vem o abatimento. As coisas começam a dar tudo errado. E nós, às vezes, desanimamos por coisas poucas, irmãos. Às vezes, promessas que Deus nos fez, mas nós achamos que Deus está atrasado. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela está falando assim, pastor, eu estou me pegando uma promessa, uma palavra que Deus me colocou quanto a esse problema. Eu falei assim, se Deus te colocou essa palavra, irmão, descansa. Você não pode fazer mais nada. Agora deixa Deus operar, deixa Deus fazer. No momento certo. Às vezes a coisa acontece rápido, mas às vezes não, às vezes demora. É o caso, por exemplo, do filho pródigo. Quanto tempo levou o filho pródigo até cair em si e voltar para casa? Nós não sabemos. Só sabemos que ele pegou o dinheiro dele, foi embora, caiu no problema da imoralidade, né, do prazer, do hedonismo, foi curtir a vida, gastou todo o dinheiro dele, não se previu para o futuro. Aí, quando as coisas começaram a desandar, ele foi decaindo. Mas a única pessoa que não decaiu, a pessoa que não perdeu o ânimo dele, foi o pai dele, e ele perdeu. O pai ainda se manteve. Interessante que o pai estava esperando o filho. Foi o primeiro a ver o filho voltar. Mas tem pessoas que desanimam, cansaço, as coisas não acontecem. Às vezes é isso mesmo, duro, difícil. O que a Bíblia nos alerta é isso. Os jovens se cansam, se fadigam. Os moços exaustos caem. Imagina nós que somos mais velhos. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu sei que às vezes a gente como pastor, a gente fala assim, descansa, irmãos. Mas nós, ainda com alguns resquícios do humanismo dentro de nós, achamos que nós temos condições de resolver os problemas, nós queremos resolver, queremos que as coisas aconteçam.
Às vezes damos uma de Abraão, né? Queremos ajudar Deus na resolução dos problemas, né? Aí vem Ismael, aí depois você arranja uma encrenca para o resto da vida. E Deus está dizendo assim, descansa, espera, porque se você continuar carregando isso, irmãos, você vai cansar, você vai desanimar, porque você não tem força suficiente para carregar esses pesos. Você não tem força suficiente para carregar esses problemas. Por isso que Jesus fala assim, joga sobre mim esse peso e pega de mim o meu peso, porque o meu peso é suave, o meu fardo é leve. O meu fardo, o seu você não consegue, deixa comigo, eu consigo. A única pessoa que conseguiu carregar o peso do mundo inteiro foi Jesus. Você não consegue. Eu já vi muita gente passar problemas físicos e emocionais, aliás, é psicossomático, né? O emocional afeta o físico. E cansam, e se abatem. E o que é pior, vai afetando a vida espiritual, a pessoa começa a desacreditar em Deus. Mas é nessa hora que nós temos que fazer o contrário, nós temos que confiar em Deus, passar o nosso peso para Ele, para que Ele nos fortaleça, buscar em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não desanime. Não tente fazer as coisas pela sua própria força, porque você vai cansar e você não vai conseguir resolver o problema. Portanto, os nossos inimigos, eles devem ser tratados da forma correta. Veja que Deus, a orientação que Deus diz, o Senhor teu Deus as estiver dado diante de ti, veja, é Deus que vai te dar esses inimigos diante da tua mão. E as ferir, totalmente as destruirá. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não destruir, ela te destrói. Por isso que Deus falou assim, olha, quando você entrar na terra, acaba com todo mundo, não deixa ninguém, porque se eles ficarem lá, se você permitir que esses inimigos habitem junto com você, ele vai te contaminar. Ele conhece as tuas fraquezas, conhece os seus pontos fracos, ele vai te contaminar. E ele vai te destruir. Ou você o destrói, ou ele destrói você. Você escolhe. Não farás aliança com ela. Não seja liberal com ela. Não, tudo bem. Saul fez isso. Nem terás piedade dela. Ah, coitadinho. Corta o mal pela raiz, irmãos. Nem contrarás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas aos teus filhos. Pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra quem? Contra nós. E depressa vos destruiria. Então aqui nós só temos duas opções, irmãos. Ou você destrói esses inimigos na tua vida, não sei qual é, ou ele vai destruir você. Por isso que Paulo fala que muitos que entraram nesse caminho, ele usa um termo que ele conhecia muito bem, né? Naufragaram na fé. E Paulo sabia o que era isso porque ele já passou por 3 naufrágios. Então ele sabia o que era naufragar na fé. E, infelizmente, a gente vê muita gente naufragando na fé porque não destrói os inimigos na vida deles. E eu espero, irmãos, que nós possamos ter a atitude correta, olhar para as nossas vidas, o que está nos consumindo, qual o inimigo que está tirando de nós a nossa vitória. E entenda a vitória aqui no sentido correto. De ter uma vida correta diante de Deus, uma vida de vitória diante de Deus.
não ser naufragados por esses problemas. Amém? Vamos colocar de pé? O texto é bem claro, irmãos. Não permita que isso domine a tua vida. Porque se você permitir que qualquer um deles ocupe um lugar de destaque na tua vida, se você se submeter a ele, se você se subordinar a ele, ele será o teu Senhor da tua vida. E para você ter liberdade, você tem que abrir mão de tudo isso. Para que Deus realmente seja o soberano na tua vida. Porque Deus não vai ocupar um lugar a qual Ele sabe que está ocupado por outra coisa. É como as cadeiras. Se você vê uma pessoa sentada num lugar, você não vai lá e senta em cima. Só se for uma criança, né? Ou vai com o pai, senta no colo do pai. Mas se for adulto, você não faz isso. Você quer se assentar, a pessoa tem que sair antes. Então não permita que isso tome o lugar de Deus na sua vida.